Durante o nosso processo de amadurecimento e crescimento, vivenciamos muitas coisas que acabam por sedimentar quem nós somos, nosso caráter, nossa personalidade, as nossas características emocionais. Mas muitas vezes também temos algumas questões, traumas que não conseguimos identificar de onde vieram. Nada que nos remeta à nossa vivência consciente, mas que possui um impacto muito forte na nossa vida. Ou seja, não é nada que eu lembre, que eu tenha vivido, que possa ter gerado esse trauma. Mas esses traumas possuem um impacto muito forte na nossa vida. Já que eles não fazem parte da nossa vivência consciente, ou seja, desde o momento em que nascemos, essas questões somente podem estar relacionadas a um período anterior, ou seja, o período gestacional, enquanto ainda estávamos na barriga da nossa mãe. Parece muito complexo, mas na verdade não é. Mas é muito possível e ocorre com muita frequência essas chamadas causas gestacionais dos agravos que nos afligem. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essas causas gestacionais, os nossos problemas, te peço que fique aqui com a gente até o final desse vídeo, que eu vou te contar como elas ocorrem. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo semanal que a gente coloca aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que esse conhecimento possa ser levado para cada vez mais pessoas e vamos entender então o que são essas questões gestacionais. Para começar, a gente vai dar um exemplo. Quem nunca viu uma mãe conversando com o seu bebê, ainda na barriga? Coloca uma música para a criança escutar, histórias de que a mãe escutava uma certa música, gostava de uma determinada coisa, de uma atividade, e mais tarde essa criança também acabou por desenvolver o interesse por aquela mesma coisa. Estudos dizem que o bebê já na barriga da mãe, ele consegue reconhecer a voz da mãe, ainda dentro da barriga. Então a gente tem que pensar que existe algo de concreto na influência dos fatores externos sobre a criança durante o processo de gestação. Agora a gente tem que pensar que se isso funciona para uma música, para uma conversa, para alguma coisa boa que a mãe vai conversando com o filho, ou seja, para fatores positivos de bem-estar, por que isso também não funcionaria para fatores negativos? Trazer mais um outro exemplo, teoricamente uma gestação ela é sempre planejada, esperada, aguardada com muito desejo e muito carinho pelos pais. Agora vamos imaginar aqui a seguinte situação, uma gestação em que a mãe não planejou, uma gestação que aconteceu por acidente. A mãe não teve o apoio do pai, que resolveu não assumir as responsabilidades e abandonou essa mãe. A família também não dá o apoio, critica, julga aquela gestação, dizendo que vai arruinar a vida daquela mulher, daquela gestante, que ela foi irresponsável. Aí você tem uma mãe que não tem apoio do pai, não tem apoio da família, sem saída ela começa a ver aquela criança, aquela gestação como um fardo, como um problema, começa a pensar que seria melhor se aquela gestação não existisse e, infelizmente, muitas vezes tenta até retirar essa criança à força. Agora imagine todas essas sensações negativas de rejeição, de inferioridade, de não ser desejada, de não ser amada, tudo isso sendo transmitido para essa criança ainda no útero. E uma criança que, como a gente viu, tem a capacidade de reconhecer, de reagir a estímulos, de reconhecer a voz da mãe. Então tudo isso são coisas que podem deixar uma cicatriz muito profunda, uma cicatriz que não é visível, mas que vai estar muito profunda e enraizada no subconsciente dessa criança depois que ela nascer. Se nada for feito, se essa cicatriz vai crescer com ela e essa criança vai acabar se tornando um adulto que vai vivenciar uma série de problemas, de decepções, de limitações e muitas vezes sem saber por quê ele age dessa certa forma ou outra, ou por que esses problemas ocorrem, ele fica sem saber assim, onde foi o que está errado, onde que isso começou. A gente viu que isso começou lá no processo de gestação,
com todas essas influências negativas que foram chegando para essa criança e ela foi absorvendo isso. As terapias complementares, como medicina chinesa, Ayurveda, o Reiki, a psicoaromaterapia, várias outras linhas, elas já estudam há muito tempo essas influências desses traumas gestacionais, nas mazelas que a gente apresenta quando criança, quando na vida adulta também. Dificuldade de relacionar com o outro, agressividade, crenças de inferioridade, de não merecimento, baixa autoestima, dermatites, alergias, problemas respiratórios, até mesmo diabetes, podem encontrar causa no período gestacional, de acordo com os estudos dessas terapias complementares. A gente tem que pensar também que gestações de risco, em que a mãe quase perdeu a criança, ou que nasceram muito prematuras, que precisaram de suporte médico intensivo, que experimentaram medo de não sobreviver, podem se tornar adultos muito inseguros, adultos retraídos e com graves complexos de inferioridade. Por isso que a importância de abordar toda a história de vida da pessoa quando a gente faz a consulta de aromaterapia. Várias informações, a gente viu que inclusive informações de como foi essa gestação, de como foi o nascimento, se foi uma gestação desejada ou não. Cada informação, por mínima que seja, pode ser a peça que está faltando para esclarecer uma simples ansiedade que a pessoa pode apresentar como adulto. E a abordagem das questões gestacionais, ela é muito demorada, pois que a gente está lidando com feridas muito enraizadas, muito crônicas, estão no íntimo daquele indivíduo. Geralmente a gente vai precisar de óleos de limpeza, primeiro como pinheiro siberiano, eucalipto glóbulos, melaleuca, para limpar primeiro esse trauma. Igual uma semelhança, uma água suja. Você tem um recipiente com uma água suja. Para você poder colocar água nova, você não tem que limpar aquilo ali primeiro? Os óleos de limpeza vão agir de uma forma mais ou menos semelhante. Depois a gente pode entrar com óleos aterradores, como cedro, copaíba, óleos de nutrição e cicatrização, como gerânio, lemongrass. Depois óleos cítricos para trazer alegria, bom humor. Ou seja, existe todo um processo, o que a gente chama de jornada terapêutica, que a gente tem que seguir passo a passo para que a gente possa andar em cada etapa desse tratamento. Ou seja, é um processo longo. Mas com os olhos corretos, com uma boa aderência ao tratamento, é possível de fato reverter esse quadro. O que eu queria deixar de mensagem para vocês é que não subestimem os traumas gestacionais, achando que é bobagem, ou pensando que como assim que um problema que ocorreu quando eu não tinha nascido ainda pode ser a causa de um problema que eu tenho hoje. Valorizem também a consulta de aromaterapia, não tenha medo de se abrir, pois é por meio dessa interação, desse processo ali na consulta que a nossa mudança começa, ok? Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu like. É importante aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você acha que pode estar precisando, que você sabe que teve uma gestação difícil, problemas de gestação, porque às vezes ela não se atinou para isso. Pode ser a chave que ela está precisando para se ligar e poder fazer uma transformação na vida dela, ok? Siga o nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Óleo de Saúde. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!